Pronto, agora foi. Então, beleza. Então, o meu trabalho intitulado é Dados Abertos Governamentais, Adaptação e Aplicação de uma Metodologia para Publicar Dados Enriquecidos Semanticamente no Estado de Minas Gerais. Então, vamos lá. Para iniciar a nossa discussão, eu gostaria de apresentar um resumo da apresentação de hoje, que eu vou começar com uma breve contextualização, apresentar o problema de pesquisa, brevemente apresentarei o referencial teórico, a metodologia, a aplicação e as considerações finais. Então, para dar um pouco de contexto, sabemos que existe uma necessidade, até legal, né, da administração pública, de publicar esses dados. E para publicar dados, existe uma necessidade também de padronizar conceitos para garantir a qualidade dessas publicações. E para garantir uma forma de representar esse conhecimento de uma forma processável por máquinas, é necessário utilizar algumas das tecnologias que são disponibilizadas, né, que são possibilitadas pela web semântica. E pensando nisso tudo, foi uma decisão nossa de aplicar, né, esse trabalho, né, fazer um estudo de caso sobre as emendas parlamentares impositivas, especificamente sobre o ano de 2020. Então, o problema de pesquisa se intitula, né, a gente pode dizer que, como a aplicação de uma metodologia de anotação e enriquecimento semântico pode contribuir para o processo de publicação de dados abertos governamentais. Então, né, dados governamentais, eles são uma categoria de dados abertos que tem 3 leis principais, ditadas por Ives em 2009, que a primeira diz: se o dado não pode ser encontrado na web, ele não existe. Se um dado aberto, se não estiver aberto e disponível em formatos processáveis por máquina, ele não pode ser reaproveitado. E se algum dispositivo legal impedir sua reutilização, ele não é útil. Então, dessa forma, acreditamos que, né, a literatura traz que, idealmente, quando esses dados abertos governamentais trazem junto a eles um conjunto de tecnologias que permitam a interoperabilidade de dados. E dessa forma, isso pode não somente garantir a qualidade, mas a interligação entre dados. E as tecnologias de web semântica, elas são um conjunto de tecnologias básicas que, ao organizar a web, né, elas organizam a web por tecnologias básicas de representação do conhecimento, e a principal linguagem utilizada para isso é o RDF, que é o Resource Description Framework, que organiza por triplas esse conhecimento. E dessa forma, ao organizá-los em triplas, também permite criar hiperlinks entre essas propriedades, essas classes. Então, a gente vai, em consonância com esses dois pontos, é possível trazer também o referencial a respeito dos dados abertos conectados, ou Linked Open Data do inglês, que se refere a um conjunto de boas práticas para compartilhar e conectar dados estruturados na web. Então, esse padrão para a qualidade das publicações, utilizando as tecnologias de web semântica, a gente consegue perceber que, ainda que o Linked Open Data utilize as tecnologias de web semântica, é necessário ferramentas que garantam a representação do conhecimento e que sigam os princípios de dados abertos conectados e dados abertos governamentais já mencionados. E para isso, pode-se utilizar as ontologias, que permitem conceitualizar, explicitar e compartilhar conhecimento. E, além disso, né, de forma bem breve, essas ontologias, como uma ferramenta de representação do conhecimento que pode ser processável por máquinas, também é possível inferir o conhecimento daquele domínio que está sendo representado. Então, de forma a unir uma metodologia baseada em ontologias e que permite a publicação de dados abertos conectados, é apresentada
a tecnologia, por assim dizer, do dicionário semântico de dados. E esse dicionário semântico de dados permite anotar e descrever dados semanticamente, utilizando dados relacionais e associando-os a termos e expressões de uma ontologia. Então, essa integração de dados como implementação tecnológica permite também a criação de grafos de conhecimento e fragmentos de grafo de conhecimento, que permitem integrar e publicar dados na web. Dessa forma, a metodologia que foi desenvolvida nesse trabalho, ela é baseada principalmente na Design Science Research, que é uma forma de desenhar a metodologia, né, uma forma de desenhar o trabalho de uma forma que a gente consiga conceber artefatos que contribuam, né, para a geração do conhecimento e beneficiem a comunidade científica. Então, dessa forma, existe essa técnica, ela permite avançar, né, além da pesquisa tradicional, buscando adaptar as necessidades de uma pesquisa que pode ser aplicável em um problema do mundo real. E essa interação entre problemas práticos e teóricos permite a evolução contínua de produtos e artefatos que são desenvolvidos. Então, isso conversa muito com a metodologia ágil, que é apresentada como uma forma de desenvolver artefatos, não somente desenvolver softwares, mas estabelecer processos em que, aos poucos, são integradas, a gente faz uma melhoria contínua daquilo que é produzido, e daquilo que é estudado e daquilo que é avaliado. Então, pensando nisso, né, Vrunga apresenta alguns dos pontos principais que são desenvolvidos nessa metodologia de Design Science Research, e também a gente baseou, né, buscou adaptar a metodologia de Gonçalves, né, do José Eugênio, que finalizou um doutorado na ECI também, e um artigo publicado em 2020 pelo Bax e pelo Evaldo. Dessa forma, a gente chega em um ponto em que a gente consegue delinear uma metodologia que é possível de ser aplicada de forma contínua. Então, a gente tem um fluxo estabelecido e, a partir desse fluxo, a gente pode repeti-lo quantas vezes forem necessários para poder representar o domínio de conhecimento estabelecido. E para iniciar esse fluxo metodológico, né, a gente começa pela pela primeira fase aqui, que está em verde, que é de aquisição de dados, organização e preparação e a anotação semântica. Dessa forma, se parte de dados estruturados e uma forma de representação tecnológica daquele conhecimento, uma forma também de validar aquele conhecimento e integrá-lo semanticamente. Para então processar e armazená-lo utilizando diferentes tecnologias para ingerir esses grafos de conhecimento em repositórios semânticos, para então utilizar algum programa ou algum software que permita a análise de grandes volumes de dados, que vai permitir a análise daquele conhecimento que foi semanticamente anotado. E isso é interessante porque, na metodologia, a gente não define as técnicas específicas que serão utilizadas a gente não delimita, né, não limita as tecnologias que podem ser usadas, mas sim a gente apresenta quais foram as técnicas utilizadas no caso deste trabalho, que que desde o princípio se pensou em aplicar uma prova de conceito, porque adaptou-se uma metodologia e aplicou-se ela a um estudo de caso. Então, a partir de uma pergunta de competência, conseguimos iniciar a evolução dessa metodologia, e a definição e o andamento. Então, para a aplicação da metodologia, utilizou-se como o banco de dados relacional uma tabela dos valores indicados de 2020, que é uma tabela Excel. E então, a partir dessa tabela e a partir desses conceitos principais, a gente selecionou algumas das colunas, e a partir dessas colunas que foram selecionadas, fizemos um protótipo de uma ontologia, aplicamos a técnica do grupo focal, utilizamos a técnica do SDD como parte da integração semântica, e para fazer a parte de processamento e armazenamento do conhecimento, utilizamos o script Python, que é o SDD2RDF, que é desenvolvido pelos mesmos autores que definem
o SDD, né, o Dicionário Semântico de Dados, no seu artigo de 2020, e também utilizamos o Virtuoso para poder montar, né, esse repositório semântico, e para fazer a análise do conhecimento, conectamos, né, o Virtuoso via ODBC, né, que é uma forma de conectar essas informações, e colocamos essas informações no Power BI, para fazer apenas uma prova de conceito. Então, né, a partir desses dados estruturados, da ontologia e da execução do grupo focal e do SDD, a gente começa a delinear o nosso estudo de caso. Então, esse estudo de caso, para poder justificar a necessidade e a importância dele também, a gente sabe que em Minas Gerais existem 853 municípios e na nossa Assembleia Legislativa existem 77 representantes. Então, no ano de 2020, para as emendas impositivas, foram destinados quase R$ 1 bilhão para que os parlamentares utilizassem de forma discricionária, né, e da forma como de diferentes formas, né, em diferentes tipos de indicação. E essas emendas impositivas têm um caráter interessante pela, né, necessidade de, assim que se seguido todas as regras, né, que existem diferentes regras para esse conjunto de emendas, eles devem ser executados no mesmo ano. Ou seja, é um volume muito grande que tem que ser executado, e isso exige dos órgãos e do que a gente chama de convenente, que são as pessoas que vão receber esse dinheiro, uma capacidade de execução desse recurso. E isso torna o domínio muito complexo. Então, pensando nisso, a gente inicia a nossa prova de conceito, analisando essa tabela de valores indicados, e a gente consegue compreender que a gente tem responsável nome, tipo de indicação, número da indicação, descrição do município, nome do convenente, nome do grupo de despesa e valor indicado. E esses nomes a gente consegue perceber que existe algum conhecimento implícito neles. A gente percebe que o município ele se refere ao quê? Então, pensando nisso, a gente utiliza a ontologia de forma a compreender como esses conceitos se relacionam. São conceitos simples, mas a partir de um conceito simples que a gente vai conseguir delimitar, a gente vai conseguir garantir que o nosso modelo funciona para aumentar e escalar esse modelo. E aqui uma coisa que é interessante a partir dessa tabela de valores indicados e que nos fornece uma informação importante é que o número de indicação é a chave primária dessa tabela. Ou seja, cada linha é uma ideia específica e a gente consegue garantir isso. Então, pensando no grupo focal e protótipo da ontologia, o grupo focal foi desenvolvido dentro da Secretaria de Governo, que, dentre os diferentes atores que participaram, a grande maioria tem experiência nas emendas parlamentares e sabem de como aquele modelo se desenvolveu e como aquilo pode ser aplicado e quais seriam as perguntas mais importantes para se fazer para aquela base de dados. Porque uma questão interessante dessa metodologia é que os desenvolvimentos, se eles forem guiados por perguntas de competência, a gente consegue desenvolver um pequeno, né, um produto mais simples, mas à medida que mais perguntas forem inseridas e forem discutidas, e forem compartilhadas e conceitualizadas com mais pessoas, esse modelo ele cresce, esse modelo tem o potencial de crescer. Então, dentro dos grupos focais, a gente fez 4 encontros, e nesses encontros a gente discutiu como que aqueles dados se relacionavam. E foi um trabalho interessante de compreender como que a gente transforma aquela tabela em um modelo ontológico. E dessa forma, né, a gente chega a uma pergunta de competência para a nossa prova de conceito, que é: qual responsável realizou mais indicações em 2020? E dentro dessa pergunta, a gente consegue delimitar quais serão as classes daquela tabela que vão ser utilizadas para poder responder essa pergunta. Dessa forma, aqui na imagem, a gente consegue desenhar literalmente quais são essas classes e propriedades que vão ser relacionadas dentro da ontologia e dentro dos outros artefatos que serão construídos. Então, a gente chega na parte do dicionário semântico de dados. O dicionário semântico de dados, ele é uma tecnologia que é composta pelo que a gente chama de templates, ou seja, documentos modelo, que são preenchidos
com diferentes técnicas, e quando a gente faz a ingestão via algum sistema ou via o script Python, a gente consegue criar um grafo de conhecimento que une a parte conceitual com a parte dos dados. E por que a gente chama de prova de conceito o tempo inteiro aqui? Porque para fazer um dicionário semântico de dados é necessário muita discussão e é um trabalho que deve ser realizado em conjunto. Então, quanto mais dados e mais conceitos, maior fica o modelo. E dessa forma a gente reafirma a necessidade de utilizar uma metodologia iterativa que aos poucos a gente vai incrementando no modelo para evitar erros até mesmo de desenvolvimento. Então, esse dicionário semântico de dados, ele é composto de alguns templates, né, de alguns modelos. O principal deles é o Dictionary Mapping, que é esse que está sendo apresentado aqui, que neles são mapeadas as classes e relacionadas às colunas do banco de dados com as classes da ontologia. E também será apresentado o Codebook, que é o livro de códigos, e esse livro de códigos vai explicitar também algumas informações da tabela. Então, pensando neste primeiro momento, a gente tem aqui que a coluna, a gente tem número de indicação, responsável nome, tipo de indicação, nome do grupo de despesa, descrição, nome do conveniente e valor indicado. Então, dessa forma, a gente consegue explicitar o conhecimento que está implícito em cada uma dessas colunas. Então, o número de indicação, a gente inicia dizendo que ele é o original ID, né, que ele vai ser a nossa chave principal, e a gente diz que ele é uma indicação, porque de forma implícita a gente sabe que aquele número indica uma coisa na vida real. E dessa forma a gente coloca com essas duas interrogações, e a partir dessas duas interrogações a gente consegue explicitar na nossa ontologia uma nova entidade, né, uma nova classe que vai chamar indicação. Porque antes a gente tinha um número de indicação, e indicação são duas coisas diferentes. A gente pode tratar o número de indicação como uma propriedade daquela classe, porque as duas são diferentes. Uma indicação é composta por várias classes, por várias propriedades, é um mundo complexo. Então, essa é uma classe que não está na tabela, que a gente começou, então, fazendo o desenvolvimento do nosso dicionário semântico de dados a partir das colunas da tabela, e a gente vai explicitando e melhorando essas informações à medida que a gente vai fazendo esse mapeamento de classes. Então, a gente pode pegar aqui também um outro exemplo, que é o tipo de indicação, que a gente diz que, né, a gente sabe, dentro do grupo focal, a gente conseguiu compreender que esse tipo de indicação, ele explica como vai ser a execução daquela indicação. Porque cada tipo de execução tem regras diferentes, tem leis diferentes e tem formatos diferentes que devem ser seguidos. Então, dessa forma, a gente consegue mapear e indicar, né, para o script que o tipo de indicação que está naquela coluna é a nossa entidade tipo de indicação na nossa ontologia, porque ela vai se referir à execução da indicação. Então, dessa forma, a gente consegue explicitar o conhecimento que está implícito naquele conjunto de dados relacional. Então, o Codebook, ele também é um outro modelo que é utilizado no SDD. Eu não vou trazer todos os modelos que são preenchidos aqui, porque esses dois são os principais. Então, esse Codebook, aqui novamente, a gente tem a coluna da base de dados, né, que a gente está utilizando, que é o tipo de indicação e o nome do grupo de despesa, porque aqui a gente explicita qual que é o código que está ali, porque existe um número delimitado de tipos de indicação, e esses nomes se repetem ao longo do conjunto de dados. Então, a gente faz o mapeamento deles para uma classe da ontologia também. Então, a gente enriquece a ontologia, e a gente também faz o enriquecimento daqueles dados, porque a gente faz uma relação que permite, primeiro, né, além da publicação e a criação de hiperlinks de cada um desses recursos, né, que a gente chama de recursos web, a gente consegue fazer uma conexão entre todas essas informações. Então, continuando na aplicação da metodologia, a parte de processamento e armazenamento do conhecimento, a gente executa o script Python, que é o SDD2RDF, que está naquele conjunto de informações que também eu
coloquei no trabalho para poder indicar o GitHub, onde estão todos os arquivos, porque eu achei mais prudente fazer dessa forma, para não ficar colocando linhas e linhas de código no texto. Então, a gente, durante a aplicação, eu fui colocando alguns fragmentos desses códigos. Então, é gerado um formato trig, que é um formato que é representativo para grafos de conhecimento, e a gente faz uma transformação para essa linguagem serializada do RDF, que é o Turtle, que ele é uma forma mais fácil de enxergar aquelas linhas de código, né, de forma humana, assim, para nós humanos. Então, a gente consegue ver de forma bem clara que ele conseguiu fazer as ligações, dizendo que existe um número de indicação que tem um valor 52688 e que existe um responsável nome que tem o valor Agostinho Patrus, e isso está representado no nosso no nosso conjunto de dados, foi representado no SDD e agora ele está em um formato legível por máquinas e em formato de grafo de conhecimento também. E a partir disso, a gente consegue estabelecer dentro do Virtuoso um conjunto de linhas que vai ser, que foi feito de forma manual, mas que existe um potencial de ser automatizado, que vai permitir fazer a ingestão dessa informação. Mas, para poder deixar explícito, né, como que esse trabalho enriqueceu a ontologia, fez-se essa outra representação da parte conceitual do grafo, porque o grafo de conhecimento, ele une a parte conceitual e a parte de dados, né, daquele conjunto que está sendo representado. Então, aqui a gente tem que a indicação, ela tem o nome do convenente, e esse convenente, né, ele está localizado em um município, e que a gente tem várias outras propriedades, né, classes que estão relacionadas à indicação. A gente tem as subclasses de tipo de indicação também, que não estava representado antes, porque elas estavam explícitas na tabela, mas não explícitas de forma que a gente poderia fazer essa seleção. Aí também aqui a gente tem, né, o grupo de despesa que também foi separado a partir do Codebook. Aí no Virtuoso, né, a gente faz esse grafo, a gente insere esse grafo, e isso foi feito de forma manual, mas ele pode ser feito de diferentes formas, essa foi a técnica escolhida para a execução do trabalho. Então, aqui a gente consegue relacionar que que essa emenda, ela é um tipo, que tem um número de indicação, que a gente vai utilizando, né, a gente utiliza os arquivos resultantes da aplicação do script Python, de forma a relacionar isso para poder fazer a ingestão no Virtuoso. E criando esse repositório semântico de dados, a gente consegue criar no Power BI um painel de acompanhamento semântico. Por que semântico? A gente poderia ter feito isso de uma forma direta, fazendo apenas uma ligação entre as tabelas dentro do Power BI? Sim, mas isso não garante que o conhecimento foi representado e que o conhecimento pode ser reproduzido de outras formas. Então, a gente consegue responder via essa conexão de dados, qual o responsável realizou mais indicações em 2020, que foi a nossa pergunta de competência. E isso a gente vê de forma recorrente em algumas iniciativas que utilizam integração semântica e outras formas, né, e outras técnicas, em que os painéis eles não são voltados para um acompanhamento geral, mas sim para perguntas específicas, e isso foi um bom resultado do trabalho. Então, aqui, né, porque lembrando que, como prova de conceito, nós não utilizamos todos os dados que compõem a tabela de valores indicados, mas aqui a gente consegue perceber que ele conseguiu encontrar o responsável, e aqui a gente consegue ver que são 3 indicações, a gente consegue ver o valor dessas indicações. Então, essas indicações, apesar de parecer que elas foram fragmentadas, a gente consegue uni-las num painel de acompanhamento, que pode ser feito de várias formas, com diferentes técnicas, em diferentes programas. Então, dessa forma, a gente conclui que o objetivo principal do nosso trabalho é adaptar uma metodologia para enriquecer e publicar dados abertos governamentais e aplicá-la como prova de conceito no estudo de caso das emendas parlamentares impositivas do Estado de Minas Gerais. Então, ao final do trabalho, a gente conseguiu
perceber que a partir, né, da adaptação das metodologias propostas, a gente conseguiu propor uma ontologia base sobre o domínio de emendas parlamentares, que a gente não encontrou nenhum outro domínio que a gente pudesse reaproveitar. A gente conseguiu também aplicar a metodologia resultante no estudo de caso delimitado. A gente conseguiu também finalizar e utilizar técnicas para propor uma infraestrutura que persiste esses dados anotados, né, que é o repositório semântico de dados. E também a gente conseguiu apresentar uma maneira de utilizar esses artefatos resultantes para elaborar um painel de acompanhamento básico, sempre voltado para as ontologias e para o desenvolvimento semântico apresentado. Então, só para finalizar, eu compreendo que dos principais pontos desse trabalho é que ele não foi focado em discutir a aplicação dessas emendas. Porque discutir se foi uma boa aplicação, se foi justo, se foi um valor que faz sentido, se naquele tipo de indicação aquilo está bem alocado, não foi o nosso objetivo é fornecer insumos para que futuramente esses dados possam ser utilizados de forma a tornar a administração pública não somente mais voltada para os dados, né, como tem se visto muito ultimamente, mas também para valorizar o conhecimento que está implícito nas pequenas organizações, nas superintendências, nas diretorias. Porque a partir do momento que a gente consegue explicitar essas informações, a gente consegue permitir não só a nossa análise, mas também que a sociedade possa fazer um controle social e também isso é benéfico para a transparência do nosso Brasil. Então, é isso, gente. Obrigada. Aqui estão as referências bibliográficas e eu finalizo minha apresentação. Obrigada.